Salve, 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 meu querido e minha querida, tudo bem com vocês? Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. Meu querido e minha querida, corre lá pegar o caderno, corre lá pegar o lápis, a borracha para registrar. Isso mesmo, registrar o que o professor fala. Sempre seja com você ali. E lembre-se, além de você registrar, preste atenção na aula. O que eu converso na aula, o que eu converso com vocês, trago de explicações para vocês, eu vou cobrar depois do exercício. Virá depois uma sequência de um raciocínio lógico que ele inicia e vai até o final da nossa aula. Então fiquem espertos, anotem e acompanhem aí. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu professor para solucionar, dirimir essa dúvida. Belezinha? Tranquilo, né? E o que será então que nós vamos ver hoje? Qual é o nosso objetivo? Vamos ver? Está lá em tela. Vamos estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um pronome relativo ou referente comum de uma cadeia de substituições lexicais, a fim de realizar leitura produtiva das informações do texto e garantir a progressão textual. Então aqui nós temos algumas palavrinhas que vão orientar o nosso trabalho. Primeiro é o pronome relativo, essa palavra que é muito importante. Outra ali é o antecedente, o pronome relativo faz isso. Ele retoma um termo que está na frente dele. E por último, pode perceber que a progressão textual, um texto para progredir bem, ter o início, o meio e o fim, ele precisa ser bem organizado para a pessoa, quando lê, entender e compreender que aquele que é o pronome relativo, está fazendo referência ao termo anterior que ele acabou de citar. Então, um texto bem organizado, bem estruturado, ele dá uma progressão textual muito boa. Vamos iniciar então nossa aula agora lendo duas tirinhas. E a tirinha do meu personagem predileto aqui no Brasil, o Armandinho. Vejam lá, acompanhem. Solstício de inverno marca o início oficial dessa estação e é quando temos a noite mais longa do ano. Daqui até o verão, os dias serão cada vez mais longos. É mesmo? Pensei que eles tinham sempre 24 horas. Então aqui é a primeira tirinha, né? Viu? A Armandinha sempre show de bola, né? Fazendo um raciocínio, né, do solstício. Dia mais longo, mas não é 24 horas? Boa, né? Vamos ler a segunda tirinha? Olha lá. Gostou do retrato que fiz? Gostou do retrato que fiz para a mamãe? Ficou muito bonito. Obrigado. Veja, aqui obviamente as tirinhas têm o objetivo de dar humor, né? Trazer, despertar humor. A segunda tirinha, o inusitado, que é o que nas tirinhas, nas HQs, dá a quebra do humor, que traz o humor, aliás, é o inusitado. Como nós, leitores, conhecemos a mãe do Armandinho somente da cintura para baixo, da mesma maneira que o pai, nós nunca vimos nas tirinhas deles o rosto deles. Aqui, então, Armandinho traz também o retrato que ele faz somente da cintura para baixo, que é o que nós conhecemos. Bom, tendo lido aqui a tirinha, tendo observado as imagens, vamos agora conversar, né? Observe o uso de que nas falas do Armandinho nos quadros destacados das tirinhas lidas. Temos dois quadrinhos, um de cada tirinha. O primeiro diz o seguinte aqui, olha. Pensei que eles tinham sempre 24 horas. Segunda, gostou do retrato que fiz para a mamãe? Nesses dois casos aparecem o quê? Mas será que ele, nos dois casos, o quê? Ele vai ter a mesma função? Será que ele vai trabalhar, ele vai ser o nosso pronome relativo? Você lembra? Você sabe o que é o pronome relativo? Não? Pronome relativo, então, é aquele pronome, aquela palavra que retoma o antecedente, aquilo que veio antes dele. Bem juntinho, coladinho que está nele. Eu posso saber se aquele é um pronome relativo ou não, substituindo o que pelo termo qual, pelo pronome qual, e todas as suas variantes. O qual, os quais, a qual, as quais, e assim por diante. Quando eu consigo fazer essa substituição, eu consigo perceber se ele é ou não um pronome relativo. Se não der para substituir, não funcionar, não é pronome relativo. Daí pode ser outras coisas mais, porque o que tem várias funções. Conjunção integrante, conjunção explicativa,
e assim por diante. Acompanhe na tela lá, então. Pensei que eles tinham sempre 24 horas. O que? Ele funciona como conjunção integrante, pois introduz uma oração subordinada substantiva, a qual exerce a função sintática de objeto direto. O que eu estou dizendo aqui? Poxa, o que é essa conjunção integrante? Como assim função de objeto direto que ele está usando? Então, quando ele fala conjunção integrante, este que, ele tem a função de introduzir uma oração que ela inteira vai ser ou o sujeito da primeira oração, ou o objeto, ou o complemento verbal, nominal, ou enfim, os termos da oração. Toda a oração inteira vai ser o termo da oração anterior. Quando ele fala pensei, é a primeira oração. Se eu chegar aqui e falasse esse momento, gente, olha, sabe, pensei, e eu parar, que sentido isso faz? Não há sentido, porque quem pensa, pensa em algo. Eu pensei no quê? Não sei, eu tenho que completar. Então aqui, quem pensa, pensa em algo. No que ele pensou? Que eles tinham sempre 24 horas. É o complemento verbal. Toda oração completa o verbo, porque eu penso em algo, né? Penso em alguma coisa, penso em alguém. Aqui ele pensou nos dias, pensou o quê? O que ele introduz essa oração substantiva, porque tem a função de um substantivo. Vamos agora para a segunda aqui. Gostou do retrato que fiz para a mamãe? O que? Aqui já é diferente. Ele assume uma outra função. Ele assume a função de um pronome relativo. Olha lá, ó. Ele retoma um nome antecedente, que é o retrato. Gostou do retrato que fiz para a mamãe? Lembra da dica que eu falei agora há pouco, lá do qual? Vamos verificar qual das duas funciona eu trocar o qual. Olha só aqui. Gostou do retrato o qual fiz para a mamãe? Opa, funcionou. Ó, pensei o qual eles tinham 24 horas. Não. Pensei o qual? Não, não funciona, então não é relativo. O relativo está aqui. E o que ele faz? Retoma o antecedente. Olha o que ele está retomando, o retrato. O que ele gostou do retrato? O que ele fez para a mamãe? O retrato. Então, é a retomada que faz. Então, aqui nessas duas tirinhas, pode perceber que o que está desempenhando funções distintas, diferentes. Então, os pronomes relativos, eles têm a função de articular, relacionar os enunciados, retomando uma palavra ou expressão mencionada antes. Sintaticamente, os pronomes relativos introduzem uma oração subordinada adjetiva, a qual exerce a função de adjunto adnominal. Observe nos versos do poema A Palavra é de Prata e o Silêncio é de Ouro, de Rosiana Murray, os pronomes relativos em destaque. Então aqui, antes de ler o poema, falar mais um pouco do relativo. Então o relativo ele tem essa função, ele vai introduzir, iniciar uma oração. E essa oração tem um nome. Ela vai ser uma oração subordinada adjetiva. Então o pronome relativo que vai iniciar uma oração com função adjetiva. Que eu posso trocar essa oração por um adjetivo mantendo um sentido semelhante, não necessariamente o mesmo, mas semelhante a ele. Essa é a função de uma oração subordinada adjetiva e ela sempre será introduzida por um pronome relativo. Observem que nós não temos somente o que como pronome relativo. Eu posso ter o qual, quem, onde e vários outros. Então, assim, cada um vai ter sua função dentro da oração. Vejam lá, então, aqui os pronomes relativos desse poema aqui, né? O silêncio é uma imensa... é uma caixa... Ô, professor, para com isso, professor, aprenda a ler! Olha, né? Mas que é isso, né? Vamos reiniciar? Acompanhem comigo lá. O silêncio é uma caixa imensa onde cabem e ressoam todas as palavras, e há que pescá-las com cuidado. Existem as redondas e macias, palavras vagalumes, que iluminam a boca de amor e doçura. E outras com espinhos, essa é melhor deixar lá no fundo da caixa do mundo. Dentro do silêncio, as palavras iluminadas nadam como peixes dourados. Nesse poema da Rosiana Murray, nós temos dois pronomes relativos em destaque, onde e o que.
Estão em destaque. Veja, palavra vagalumes que iluminam a boca, né? As quais iluminam a boca de amor e doçura, viu? Eu tenho certeza. Veja, o macetinho de transformar o qual, ele não funciona aqui, né? Não vai funcionar ali, porque não é o que nós estamos observando, ali é o onde, é o outro pronome. Tá? Vamos então agora, a partir disso, fazer essa atividade que está aí na tela para vocês. Releia os versos de Rosiana Murray e tente explicar o uso de onde com o pronome relativo. O silêncio é uma caixa imensa, onde cabem e ressoam todas as palavras. Explique, por que será que esse onde é um pronome relativo? Eu fico aqui, você fica aí, eu já volto, hein? Vai lá, vai! E aí, meu querido e minha querida, já resolveram? Vamos fazer a correção? Vamos explicar então como que o onde, por que o onde ele é um pronome relativo, como é que ele funciona?
Tá lá então, a palavra onde, ela funciona como pronome relativo quando retoma um antecedente que denomina um lugar. No caso dos versos, onde retoma o substantivo caixa imensa. Vejam aqui comigo, observe aqui, olha lá. O silêncio é uma caixa imensa onde cabem e ressoam. Então, onde? Lugar. Onde que é esse lugar? A caixa imensa. Ele retoma o antecedente. Uma coisa importante, quando vocês forem escrever o onde, sempre em função de lugar. É lugar fixo. Onde está, onde você foi, entendeu? Local fixo. Onde. Beleza? Tranquilinho? Vamos lá, então, continuando aqui, fazer uma leitura agora de um pequeno trecho sobre Salvador Dalí. Salvador Dalí foi um pintor espanhol que se destacou por suas composições insólitas e desconexas. Com seu bigode sinuoso, foi um grande representante da estética surrealista. Dalí chamava a atenção com um figurino que mostrava sua personalidade excêntrica, com cabelos longos, gravata desproporcionalmente grande e uma capa que ia até os pés. Agora, com base no que te viu até agora nas aulas, vamos para uma atividade número 2. Olha só, o pronome que em destaque retoma qual palavra na oração anterior? Salvador Dalí foi um pintor espanhol que se destacou por suas composições insólitas e desconexas. Esse quadro que está aqui é do Salvador Dalí. Veja ali como é que é interessante ele, né? Eu fico aqui, você fica aí respondendo e a gente já volta, hein? Vai lá, vai.
E aí, meu cara, e aí, minha cara, vamos lá? Vamos fazer a correção? Então, com base na nossa fala aqui nesse trecho que fala do Salvador Dalí, fala um pouquinho como que ele era, características dele rapidamente, vamos observar, este que está fazendo referência a qual termo da oração anterior? Está fazendo referência a pintor espanhol. Veja ali, né? Então, ó, Salvador Dalí foi um pintor espanhol que, pronome relativo, retoma o termo anterior. É o pintor espanhol. Ah, é só o espanhol? Não, o espanhol é um adjunto adnominal de pintor, está caracterizando o pintor. Então, ele não está pegando, ele não retoma só o termo espanhol. Quem que ele está falando? Quem que destacou-se? Não foi o espanhol, qualquer espanhol. Não, foi o pintor espanhol que está se referindo ao Salvador Dalí. Olha só como funcionam as retomadas, né? O que retoma pintor espanhol? Que por sua vez retoma Salvador Dalí. Veja, o texto, isso que eu falo de progressão textual. O texto progredir, seguir de maneira clara, coesa, coerente, né? Um texto bom, fácil de ser lido. Essa é a função nossa, que a gente estuda a língua portuguesa, entender esses meandros do texto. Vejam aqui, então, como todo pronome relativo, ele vai iniciar uma oração, não é? Falei já. E essa oração ela vai ter o nome do quê? De oração subordinada adjetiva. Então, aqui é aquela que exerce a função de adjunto adnominal de uma palavra antecedente, substantivo ou pronome, e que é introduzida por um pronome relativo. Aqui embaixo nós temos mais uma obra do Salvador Dalí, e aqui vamos verificar então aqui essa pequena oração que nós temos aqui. Veja que é o período simples, né? Salvador Dalí, aliás, o período composto, Salvador Dalí, criou obras que intrigam, olha, criou, né? Então, Salvador Dalí criou obras, primeira oração, que intrigam, segunda oração. Então, nós vamos ter aqui a oração que intrigam com um sentido de adjetivo. Ela tem uma função adjetiva, por isso tem o nome oração subordinada adjetiva. Ela faz a função de um adjetivo. E ela, dentro da sintaxe, dentro da organização do período, toda ela tem a função de adjunto adnominal, de caracterizar um termo anterior. Então, essa oração funciona como um termo de obras, né? Um termo de obras, está caracterizando obras, que está lá em outra oração. Por isso que ela é subordinada, quando retoma um termo anterior e completa o sentido, ou ainda quando ela determina o sentido, que é o caso aqui do adjunto adnominal. Se o emissor quiser restringir os fatos, o fato ao ser que antecede a oração adjetiva, não vai utilizar vírgulas na oração. Agora, se ele quiser apenas explicar uma característica que já é conhecida do antecedente, a adjetiva utilizará vírgulas. Sendo assim, ela vai se classificar de duas maneiras. Ela vai ser uma oração subordinada, ela pode ser uma oração subordinada adjetiva restritiva ou ainda uma explicativa. Tem as duas possibilidades. Sem vírgulas, né, ela vai ser uma restritiva. Entre vírgulas, ela vai ser uma explicativa. Vai ser mais ampla para todos. Vejam só a restritiva então aqui. Os alunos que não alcançaram a média farão a recuperação. Olhando esse texto que está aqui, esse trecho, o que ele está dizendo? Que não são todos os alunos. Vamos supor, 100 alunos fizeram a prova. Dessa prova, 30 ficaram abaixo da média. Esses farão a recuperação, os demais não. Então, ao não utilizar vírgula, eu estou restringindo somente aqueles que não alcançaram a nota média. Os demais que alcançaram, de boa, vai para frente. Isso é uma restritiva. Agora, a explicativa ela vai aparecer entre vírgulas, porque é algo que de conhecimento geral. A mesma oração, só utilizei vírgulas. Os alunos que não alcançaram a média farão a recuperação. Então, quem não alcançaram a média? Os 100 fizeram, os 100 não alcançaram, os 100 deverão fazer. Então, aqui neste caso, é uma informação a mais. Inclusive, eu posso retirar. Os alunos farão recuperação, que permanece o mesmo sentido, que é o sentido de explicação geral, generalizado. Né? Então, nesta aula, meus queridos e minhas queridas, estudamos os pronomes relativos, além do que, também vimos que as orações subordinadas adjetivas são iniciadas pelo pronome e se classificam em adjetivas restritivas ou adjetivas explicativas, exercendo a função de adjunto adnominal, pois retomam um nome antecedente, um substantivo
ou um pronome. Belezinha? Espero que tenham gostado, porque eu gostei bastante, hein? Eu fico por aqui, vocês ficam por aí e tchau! Tchau! Tchau!